Essa jovem chamada Lúcia percebeu algo muito estranho. Toda vez que o trem parava em uma estação diferente, uma senhora misteriosa estava do lado de fora, parada, olhando diretamente para a janela. Mesmo quando o trem seguia em alta velocidade, aquela mulher permanecia lá, como uma sombra constante, fazendo sinais com as mãos, como se quisesse dizer algo importante. Sentindo que havia algo errado, Lúcia resolveu descer do trem, mas para seu espanto, a mulher ainda a seguia. Tentando entender o que estava acontecendo, Lúcia se aproximou para perguntar o que a senhora queria. No entanto, assim que ela chegou perto, a mulher deu alguns passos para trás. Lúcia tentou insistir, mas percebeu que a mulher sempre mantinha a mesma distância dela, o que a deixou completamente confusa. Ela perguntou: "Você faz parte disso? O que está fazendo? Foi você quem causou tudo isso?" Mas como a senhora não respondia nada, Lúcia decidiu ir embora. Só que, ao virar para sair, viu a mulher exatamente no mesmo lugar onde ela estava um segundo antes. Lúcia então tentou andar mais rápido para despistar a mulher, mas ao se virar novamente, viu que a senhora ainda estava lá, como se não a tivesse perdido de vista. Sem saber o que fazer, começou a correr desesperadamente. Por um momento achou que havia conseguido despistá-la, mas ao olhar para trás, viu a senhora misteriosa no alto de uma colina, como se tivesse se teletransportado para lá. Aquilo a assustou tanto que ela decidiu fugir dali o mais rápido possível. No caminho, Lúcia encontrou uma mulher que parecia ser montanhista. Aliviada, correu até ela e perguntou se conseguia ver a senhora à distância, pois ela vinha a seguindo desde o início, sem nenhuma explicação. A montanhista respondeu confusa: "Desculpa, o quê? Eu não sei." Mesmo assim, Lúcia insistiu e pediu, quase implorando, que ela fosse até a senhora perguntar o que ela queria. A mulher, de bom coração, aceitou sem hesitar. No entanto, assim que começou a conversar com a idosa, seu semblante mudou completamente. Ela lançou um olhar assustado para Lúcia e, sem dizer nada, saiu correndo em pânico. Aquilo deixou Lúcia ainda mais nervosa, e ela correu em direção a uma vila próxima. Chegando lá antes do anoitecer, tentou se abrigar em uma pequena taberna, mas a senhora ainda a seguia, sem se afastar. Desesperada, Lúcia perguntou ao dono do lugar: "Desculpa incomodar, mas aquela mulher lá fora, o senhor consegue vê-la? Ela deve estar congelando com esse frio. Sabe quem ela é?" O homem respondeu: "Não, nunca a vi." "Quem é ela?" O dono, curioso, resolveu sair para verificar por si mesmo. Lúcia o acompanhou até a janela, mas para sua surpresa, após trocar algumas palavras com a senhora, o dono teve a mesma reação da montanhista. Saiu correndo assustado, sem olhar para trás. A cena deixou Lúcia completamente apavorada. Ela se recusou a sair da taberna depois disso. No entanto, mal se passaram 3 dias e a dona do local exigiu que ela fosse embora. O motivo? O marido dela, o dono da taberna, sumiu sem deixar rastros após falar com a senhora. Parecia ter desaparecido do mundo. Sem outra opção, Lúcia procurou sua mãe. Ela acreditava que, por ser alguém de confiança, sua mãe talvez conseguisse ouvir o que a senhora dizia sem ser afetada. A ideia era manter uma ligação telefônica enquanto a mãe se aproximava da mulher. Assim, Lúcia conseguiria ouvir a conversa. Mas, à medida que sua mãe chegava perto, o som na ligação começou a se distorcer, até virar apenas ruído. Lúcia, percebendo o perigo, gritou para que a mãe tapasse os ouvidos, mas foi tarde demais. A mãe olhou para ela com pavor e saiu correndo, sem dizer uma palavra. Lúcia a seguiu até uma esquina, onde viu que ela havia entrado em um táxi e partiu, olhando para a filha com desprezo. Desde então, nunca mais conseguiram contato. Era